Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. Deus entende. Entende que estamos em pecado e não queremos deixar. Deus entende que estamos vivendo uma mentira e não queremos mudar. Esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Você lembra que eu disse que um dos nomes era tenda do testemunho ou tenda do concerto? Para lembrar que para ter acesso à presença de Deus tem que ter conserto. E conserto só existe com arrependimento. E arrependimento é abandono, decisão de abandonar o pecado e viver para Deus e em Deus uma nova vida. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Hoje em casa eu recebi uma visitação tão poderosa de Deus. Deus falava isso comigo. Jesus não estava no templo. Deus não está no templo. Ele estava, sabe aonde? Estava no tanque de Betesda. Capítulo 5. Capítulo 4. Estava lá em Samaria. E você percorre as Escrituras, você vai ver Jesus em vários lugares. Poucas vezes no templo. Ele estava no tanque de Betesda, porque um aleijado estava ali, desesperado por Deus. Ele foi a Samaria, a Bíblia diz, era necessário que ele passasse por Samaria. Sabe por quê? Porque lá tinha uma mulher desprezada pela sociedade, mas estava sedenta por Deus. Por isso ele chega, mulher, se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu jamais vai ter sede. Sabe por que ele não está no templo? Porque uma das leis que ele diz, que ele ordenou é, não se apresente diante de mim com as mãos vazias. E como diz Isaías, o povo está se apresentando com as mãos até cheias de oferta. Eram as mãos cheias, mas o coração vazio. Sabe por que Deus não está mais em templos? Porque muita gente que se reúne no templo se apresenta com o coração vazio. Tem muita gente que se apresenta no templo por uma obrigação, não porque está alegre por se encontrar com seu Deus. Tem muita gente que se apresenta no templo, ela não vê a hora de terminar o culto. Sabe por quê? Porque o coração dela está em outro lugar. Tem muita gente que está se apresentando no templo, o lugar que era para ser de encontro, mas a sua mente está preocupada com outras coisas. Com o que ela vai fazer amanhã, o que ela deixou de fazer ontem. O que era para ser um encontro de adoração, um ambiente prazeroso, vira um ambiente pesado. Que quem vem para adorar, vem em parte. Portanto, não está pleno. E Deus não se apresenta. Porque o coração é dele ou não é. Ou é íntegro ou não é. O Senhor Jesus não está em templos. Está em corações.
O Senhor Jesus não está em lugares, mas Ele pode se apresentar nos lugares. Se aqueles que se reunirem nesse lugar, nesses lugares, estiverem realmente com a disposição de amá-lo, de cultuá-lo, de bendizê-lo, de vivê-lo. Era por isso que a maior parte do seu ministério terreno ele estava em outros lugares, menos no templo. Sabe o que é que Deus traz nessa noite para nós? Ele quer o nosso coração. O coração, ele tanto representa o homem interior, como também, em alguns contextos, a plenitude do ser. Portanto, quando eu digo que Deus quer o nosso coração, Ele quer quem nós somos, por completo. Senão, irmãos, vai se cumprir nas nossas vidas o que o profeta disse ao rei Asa: quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam sobre a face da terra, procurando alguém que ele possa se mostrar forte, cujo coração é inteiramente dele. Vai se cumprir o que o Senhor Jesus disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai busca. Tem gente que está vindo para o templo para participar de uma liturgia. Não, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ser nessa hora, tem que ser desse jeito. Se não tiver, não foi culto. Tem gente que vem com essa intenção de que, rapaz, eu vou marcar uma presençazinha, né? Afinal, eu sou crente, eu tenho que ir para a igreja. Não, você não tem que vir para a igreja. Você tem que ser a igreja. Aleluia. Você não tem que frequentar o culto. Você tem que dar a Deus culto. Você não tem que assistir. Você tem que participar. Aleluia. Às vezes os nossos lábios falam que o nosso coração não está confirmando. Como disse o Senhor Jesus, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante. Por que está distante? Porque tem pecado que não quer abandonar. Mas hoje o Senhor Jesus está procurando mulheres como a samaritana. Hoje Jesus está procurando homens como o paralítico do tanque de Betesda. Aleluia. Hoje o Senhor está procurando alguém semelhante a Pedro. Ele está procurando vidas que se entreguem a Ele. Que olhe para Ele e diga: Senhor, eu não quero barganhar contigo. Eu quero te adorar. E possa ser que Ele não esteja aqui em alguns corações. E possa ser que Ele esteja lá na Noruega. Se a Camila estiver assistindo agora, visitando ela. Porque ela pode estar com o coração: Senhor, o que eu quero é a Tua presença.